Miguel, o que você está fazendo? Eu tô planejando minha viagem. As férias de inverno estão chegando. E eu já fui pra Udang tantas vezes com você. Os meus amigos queriam ir uma vez comigo. Então eu tô planejando um guia de viagem. Alguma sugestão? Você deveria ler as recordações de viagem sobre Udang escritas por Xu Xiake. Xu Xiake foi um geógrafo, viajante e escritor da dinastia Ming. Ele viajou pelo norte e sul da China por 30 anos e escreveu a obra clássica da geografia de 600 mil caracteres, Recordações de Viagem de Xu Xiake. Durante os 30 anos, ele caminhava a pé e raramente andava a cavalo ou de barco, encontrando-se várias vezes em situações de risco de morte. Apesar das adversidades da viagem, ele experimentou magníficos cenários por toda a China há mais de 380 anos e, por isso, ficou conhecido como figura sem seguir a multidão nos milhares de anos. A viagem de Xu Xiake não é puramente o que chamamos hoje de turismo, sendo mais importante uma pesquisa para explorar os mistérios e regras da natureza. Suas investigações e pesquisas em montanhas, hidrovias, relevo e outros aspectos geográficos alcançaram feitos inigualáveis. Onde a gente tá? Aqui é Langmei Xianci. O que significa Langmei? E o que significa Xianci? Os edifícios em Udang são todos dispostos de acordo com a história do Zhang Wu. Portanto, quase todos os edifícios estão relacionados com a experiência dele para alcançar uma vaga na Santa Corte. De acordo com a lenda, Zhang Wu era o príncipe do reino de Jinle antes de se tornar imortal. Ele ficou frustrado e desceu de Udang por falhas quando estudava o Tao. Neste momento, um deus que se chama Zixi Yuanjin deu inspirações ao príncipe, o que estimulou a volta dele a Udang. Quando Zhang Wu passava aqui, ele pegou um galho de malvoideai, jurando para o céu: "Se eu conseguir, as flores daqui florescerão e darão frutos." Mais tarde, tal como ele disse, o príncipe se transformou em imortal, e as flores de malvoideai começaram a florescer e dar frutos. A malvoideai em Udang é uma espécie de ameixa rara que cresce somente nesta área, e é chamado de fruto das fadas da malvoideai. Então, aqui se tornou o templo da fada de malvoideai. O templo Langmei fica na frente de Nangyan, ao lado do caminho dos deuses, de Wuyaling até o Salão Dourado, fazendo parte do complexo de edifícios que é relativamente de pequena escala em Udang. O templo foi construído durante a dinastia Yuan e foi destruído por guerras. Até a dinastia Ming, o imperador Yongle, que sempre amou as montanhas Udang, o reconstruiu. O templo que podemos visitar hoje consiste em salões principais e auxiliares, salas de alas, portões e paredes do palácio, etc. Com área de construção de 257,5 metros quadrados, Xu Xiake subiu ao templo Langmei através da montanha norte do palácio Zixiao, passando pelo arco Nantian de Nangyan, se dirigindo para o oeste a seguir e se movendo finalmente ao destino por meio do monte Wuyaling. No caminho que o levou ao templo Langmei, os picos e cumes eram assombrosos e íngremes, e as florestas eram verdejantes. As paisagens neste itinerário são uma das mais belas, elogiadas como a essência das montanhas Udang, que se destacam por seu verdejante, raro e assombroso íngreme. Os artesãos aproveitaram com destreza o terreno, usando os montes e rochas ao redor, realizando o desejo turístico de viajar sem voltar atrás. Professora, e Xu Xiake viu mesmo a árvore Langmei dentro do templo Langmei? Claro, mas Xu Xiake não viu a árvore Langmei apenas no templo. É? Ele viu em outros lugares também? Tais como a rocha de Dishui e a rocha de Xianwu. Então, Xu Xiake caminhou de Beitianmen, depois passou por uma estrada sombria. Encontrou duas rochas conhecidas na esquerda da vereda. O penhasco subia abruptamente e filtrava a água da nascente caindo. As rochas eram do tamanho de uma casa e eram dedicadas ao deus Zhang Wu. Chegando a uma ponte pequena, Xu Xiake começou a escutar o som de água corrente. Infelizmente, ele não conseguia andar ao longo do riacho. Ele só podia subir seguindo a tendência da montanha. Ao longo do caminho,
ele encontrou muitos rompimentos de rocha, mistos na grama e árvores. E ele até podia observar as flores de Lanmei desabrochando na floresta, que dialogam com a bela paisagem circundante. A jornada era difícil, mas Xu Xiake estava imerso neste belo cenário. Nossa, parece que o Xuxaca realmente ganhou sorte depois de visitar o Salão Dourado. Mas espera, depois de tanta apresentação eu ainda não sei como que é a Lanmei aos olhos de Xuxaca. Vamos ver agora? Veja, amiga. Essa é a árvore Lanmei. Nossa, então é ela? É ela mesmo. Ela é um pouco menor do que eu imaginava. Xu Xiake viu várias palmeiras de Malvoideai no templo de Lanmei. Uma delas destacou-se por ser muito grande, com um tronco imponente vermelho sem casca e ainda não tendo crescido brotos. As outras que cresciam lá também eram altas, com flores, cujas cores eram semelhantes às dos pessegueiros ou do damasco. No dia seguinte, Xu Xiake visitou o Salão Dourado. Quando ele desceu do salão para o templo Qianghai Zhongguan, ele encontrou novamente as Malvoideais, cujo tamanho podia ser abraçado por uma única pessoa. As flores cresciam no relevo distinto dos que Xue visitou ontem, balançando suas cores no ar e refletindo a magnificência das montanhas. Tudo isso constitui um cenário completamente diferente das Malvoideais neste templo. Xu Xiake primeiro perguntou ao Qianghai sobre a fruta Lanmei, mas as pessoas locais não se atreveram a responder e disseram a Xu Xiake: as frutas Lanmei é proibida pela corte imperial. As pessoas que a trouxeram foram punidas com suas famílias, deixando suas casas destruídas. Mas Xu Xiake não acreditou. Ele continuou pedindo. Finalmente, um homem lhe deu algumas frutas. Embora as frutas que ele pegou fossem pretas e podres, o homem que deu a fruta lhe pediu que mantivesse segredo. No caminho de saída de Qianghai, Xu Xiake ainda não havia desistido e continuou perguntando às pessoas que se encontravam no Monte Qianghai, mas todos recusaram dizendo não. Quando ele estava prestes a sair de Qianghai, ele recebeu a mensagem do encarregado do templo Qianghai, dizendo-lhe para esperar por um tempo. Então, depois que Xu Xiake voltou a Qianghai, o encarregado disse a ele: você está ansioso para obter frutas preciosas. Felizmente, tenho 2. Espero que elas possam lhe confortar. Agradecido, Xu Xiake pegou a fruta e saiu. Quando o sol se pôs, Xu Xiake voltou ao palácio de Nangyan. Talvez tenha se sentido profundamente atraído pelas 2 frutas que acabara de obter. Ele fez o possível e acabou conseguindo 6 frutas. No dia seguinte, quando Xu Xiake queria pedir mais Lanmei às pessoas ao redor, ele não conseguiu mais. Percebe-se que Xu Xiake teve muita sorte em comparação àqueles que ansiavam desesperadamente por frutas de Lanmei e nunca as conseguiram. Mesmo a maioria das pessoas que já ouviram falar delas, mas nunca realmente as viram. Qianghai Zhongguan, onde fica? Foi o lugar onde pegamos o teleférico do Templo Dourado hoje. Olha, amiga, é aqui. E Xu Xiake também procurou as frutas de Lanmei aqui. E ele encontrou? Encontrou, mas o processo não foi tão simples. Então, Xu conseguiu registrar a aparência das frutas Lanmei que ele conseguiu? Sim, Xu Xiake ficou muito animado após conseguir Lanmei e as registrou imediatamente. Xu Xiake descreveu sua primeira impressão assim: a fruta Lanmei tem o mesmo formato que o kunku, embebida em mel com a textura de jade sob a superfície dourada. Soube que eram algo raro assim que as vi. Diz-se que a fruta Lanmei não apenas são doces e saborosas, mas também podem curar doenças e prolongar a vida. É por isso que elas eram fruto proibido da corte imperial naquela época. Os imperadores haviam decretado protegê-lo como um fruto de tributo, que seria oferecido exclusivamente à família real. Os imperadores também usaram Lanmei como recompensa aos ministros da corte imperial, que se sentiam honrados para a vida toda por receber Lanmei. Quando o Xu Xiake encontrou a fruta Lanmei, ele comeu sozinho? Claro que não.
Quando você pegasse um precioso fruto, com quem compartilharia primeiro? Bom, eu já estou há tanto tempo longe de casa, eu iria compartilhar com os meus pais. Você é um bom filho. No último dia da viagem de Xuxiaque em Udang, ele viu flores de pessegueiro e amentilhos caindo como uma névoa voando para longe no céu. De repente, ele se lembrou de que era o Festival Qingming. Então ele voltou à terra natal, no 25º dia de partida, que coincidiu com o aniversário de sua mãe, e dedicou esta fruta Langmei à sua mãe para celebrar o aniversário dela. Hoje estivemos na perspectiva de Xuxiaque, vimos o templo Langmei em Udang, admiramos as diferentes aparências das árvores Langmei em vários cenários. E nós revisamos a persistência de Xuxiaque em pedir a fruta Langmei e conhecemos a processidade e a lenda dela. O que você achou, Miguel? Eu achei as frutas e a lenda das frutas de Langmei muito interessantes para mim. Mas o que mais me chamou a atenção mesmo foi a persistência do Xuxiaque. E hoje em dia, quando a gente viaja, a gente costuma pensar mais no conforto que a gente tá no transporte, etc. Mas hoje a gente conseguiu ver com os olhos, andar passo a passo e sentir com o coração a viagem, seja por qualquer tipo de transporte, avião, e isso é muito mais valoroso do que o que a gente costuma fazer, que é procurar um assento confortável.